Capítulo 12. Ross seguiu até a cozinha ao perceber o aroma do café e o barulho. A chuva triste que caía obrigava a cancelar a corrida matinal. Por isso, canalizara a energia por 5 quilômetros na passadeira. Era uma alternativa que, regra geral, a enfadava profundamente, mas nesses dias se flagrou cantando o refrão dos anúncios no intervalo de programa Today. Na cozinha, a bebê batia na cadeirinha de comer com o entusiasmo de uma baterista de heavy metal, e os filhos de Stella protestavam ao mesmo tempo que comiam cereais. Sim, anunciou Stella, com um tom de frustração materna na voz. Vocês têm que levar as capas de chuva, porque sou má e mandona e quero que se sintam infelizes. Nós detestamos as capas de chuva, informou a Gavin. Sério? Não foi isso que disseram quando me imploraram para que as comprasse. Isso foi antes. Talvez por solidariedade, talvez por simples prazer, Lily deixou de bater com a escova de dentes e atirou-a pelos ares juntamente com um biscoito mordido. O atento Parker apanhou o biscoito antes de este cair no chão, e a escova aterrissou ruidosamente no prato de cereais de Luke. O leite saltou e transbordou do prato, fazendo com que Lily gritasse de alegria. Numa reação em cadeia, Parker deu uma série de latidos ensurdecedores e saltou, enquanto Gavin ria às gargalhadas. Stella era rápida, mas desta vez Luke foi ainda mais rápido e tirou a escova do prato, atirando-a pingando para o colo do irmão. Pelo amor de Deus! Stella agarrou um guardanapo com a mão e levou a outra para impedir a retaliação de Gavin. Nem pense nisso. Desculpa. Riley levantou o prato e trouxe mais guardanapos, enquanto os meninos se empurravam um ao outro. David, uma calmaria no meio da tempestade, aproximou-se com um pano úmido. Vamos limpar toda essa bagunça. Bagunceira, disse a Lily, que lhe respondeu com um sorriso amplo e enfeitado com migalhas. Ross apreciou o caos e pareceu radiante. Bom dia, cumprimentou, entrando na cozinha. As cabeças se viraram na sua direção. Ross? Stella a fitou. O que está fazendo aqui? Já que vivo nessa casa, pensei em vir buscar uma xícara de café. Abaixou-se para beijar a cabeça de Lily. Olá, meninas. Esta bebê tem uma pontaria fabulosa, não tem? Foram 2 pontos bem feitos. A noção era tão interessante que os meninos deixaram de brigar. Faz outra vez, Lily. Luke puxou a manga da mãe. Dê a ela outra vez, mãe, para ela repetir. Agora não. Tem que acabar de se arrumar, senão chegarão atrasados à escola. Viu as horas e, com efeito, passavam alguns minutos das 8, quase 1 hora depois do horário normal de Ross. Agora os meus cereais têm baba de bebê, queixou-se Luke. Pode comer um muffin. Então, eu também quero um muffin. Gavin afastou o prato de cereais. Se ele pode comer um muffin, eu também quero. Está bem. Eu vou buscá-los. Com um gesto, Riley indicou a Stella que deixasse estar. É o mínimo que posso fazer. Cheiram tão bem. Ross cheirou a travessa cheia de muffins de maçã fresquinhos. Serviu-se de um e encostou-se à bancada com um café e um muffin. Não há melhor maneira de começar o dia. E olhem só para aquela chuva. Não há nada melhor do que um aguaceiro durante todo o dia. Depois de ter distribuído muffins a todos, Riley disse ao ouvido de Stella. Houve alguém que carregou as baterias. E Stella se esforçou para conter uma gargalhada. Não tarda nada e já sairemos do seu caminho. Não há pressa. Ross deu uma dentada no muffin. Normalmente, antes da invasão, ou você já saiu ou está prestes a sair. Hoje eu dormi um pouco mais. Então é por isso que o calendário diz que hoje é dia de São Nunca. David nem se preocupou em ocultar o sorriso que tinha estampado no rosto quando se aproximou com a cafeteira para voltar a encher a caneca de Ross. Hoje você está cheio de graça. Não sou o único que está cheio de alguma coisa. Como foi a lasanha? Ótima.
Olhou por cima da xícara enquanto pensava se teria algum sinal na testa. Transa recente. Devia comer disso mais vezes, você fica mais corada. Vou me lembrar disso. Eu também não me importaria de comer um bom prato de lasanha quente, comentou Riley. Anda, meu amor, vamos limpar você. Tirou Lily da cadeirinha. Vocês vão buscar suas coisas, incluindo as capas de chuva, ordenou Estela. Está quase na hora, mas deixou-se ficar para trás. Posso lhe dar uma carona? Perguntou Ross. Acho que sim. Stella esperou até saírem de casa. Pelos seus cálculos, um desvio de cerca de 1 quilômetro para deixar Lily na babá deveria chegar. Ontem à noite avançamos muito na pintura. Vai ser bom ter a sala de jantar terminada e mobiliada antes do casamento. Gostaria de fazer um jantar assim, que nos instalarmos. David e todos nós. Harper, os meus pais. Ah, e o Mitch, é claro. Seria muito agradável. Ultimamente tenho estado muitas vezes lá em casa. Mitch, claro. É como se já fizesse parte da mobília. Ao ouvir o descomprometido de Rosa, Stella olhou pelo retrovisor e viu Riley revirando os olhos e fazendo sinais com as mãos para que fosse direto ao assunto. Então, ontem à noite, você e o Mitch trabalharam no projeto ou aproveitaram a casa vazia e descontraíram? Stella, por que não me pergunta logo se fui para a cama com ele, em vez de ficar dando voltas? Detesto ver pessoas tontas como moscas por andarem às voltas. Estava sendo sutil, retorquiu Estela. Não, não estava. Eu lhe disse que não era preciso fazer introduções e tudo, defendeu-se Riley no banco de trás. Além disso, nós sabemos que você fez sexo. Você está com aquele ar de quem foi polida há pouco tempo. Meu Deus! É claro que não temos nada a ver com isso, acrescentou Estela, lançando pelo espelho um olhar furioso para Riley. É claro que não, concordou Ross de imediato. Mas só queríamos dizer a você que ficamos felizes se você estiver feliz. Que achamos Mitch um homem espantoso e que estamos aqui para apoiar você. Bolas! Riley aproximou-se da frente o mais que o cinto de segurança lhe permitia. O que ela está tentando dizer, a boa e velha maneira de Stella, é Go! Não é, exatamente. Estou tentando dizer com alguma delicadeza. Que se lixa a delicadeza. Olhe só, porque as pessoas são um pouco mais velhas, isso não quer dizer que não queiram ou que não merecem ser tocadas da mesma maneira que outra pessoa qualquer. Oh, exclamou Ross. Volto a dizer, meu Deus! Você é lindo e sensual, continuou Riley. Ele é muito atraente e sensual. Assim sendo, parece-me que o sexo é... Ela não entende mesmo nada disso, não é? Mordeu o lábio e olhou para Lily, que estava ocupada brincando com os dedos. Li uma teoria que diz que os bebês absorvem todos os estímulos que têm à sua volta, incluindo vozes e palavras, e guardam-nos, e droga. Já chegamos. Pegou o saco de fraldas e saiu debaixo de chuva. Depois de dar a volta correndo no carro, abriu a porta, tirou a cadeirinha de Lily e pôs um cobertor em sua cabeça. Não diga nada de interessante enquanto eu não estiver aqui. Estou falando sério. Quando Riley se afastou correndo, Ross suspirou profundamente. De vez em quando aquela menina me faz sentir velha. E gasta. E outras vezes fico pensando que sou uma garota ingênua de 18 anos. Entendo exatamente o que você quer dizer. E sei que parece que estamos nos intrometendo na sua vida privada. Mas é só porque, bem, é porque gostamos de você. Mais nada. Além disso, estivemos pensando quando é que você e Mitch iam passar para o navio seguinte. Então, vocês estavam pensando? Stella fez uma careta. O assunto pode ter vindo à baila no meio de uma conversa por uma ou duas vezes. Então, e se fosse eu a dizer quando e se me agrada ter uma conversa sobre o assunto? Claro, com certeza. Quando Riley voltou, esbaforida, e abriu a porta do carro, Stella tossiu ruidosamente e balançou ligeiramente a cabeça. Enquanto Riley suspirava contrariada, Stella arrancou e disse alegremente: Sabe, estive pensando em modos de apresentar a mistura para vasos. Sua vida não tinha mudado, Ross lembrou a si mesma.
Só porque fora para a cama com um homem que considerava atraente e interessante, a vida prosseguia com seus deveres e obrigações, a par de suas irritações e prazeres. Ao se dirigir para o encontro mensal no clube de jardinagem, interrogava-se em qual das categorias seu destino se enquadrava. Desde o tempo de sua avó, que havia um Harper como um membro do clube. Na verdade, a avó ajudara a criá-lo em 1928, e a Harper House foi escolhida por muitas das primeiras reuniões. Como proprietário de um centro de jardinagem, sentia-se duplamente obrigada a apoiar o grupo e a continuar como um membro ativo. Claro que o clube apresentava alguns aspectos positivos. Gostava de falar sobre jardinagem com pessoas de gostos semelhantes aos seus e sentia que o clube se esforçava para angariar fundos para projetos de embelezamento. Mas havia muitos membros que apenas queriam exibir seus vestidos e almoçar e fazer fofoca. Entrou na sala de conferências do Country Club e mergulhou no burburinho de vozes femininas. Vasos quadrados esmaltados, dispostos festivamente sobre as mesas cobertas com toalhas de linho de um verde primaveril, ostentavam uma explosão de narcisos forçados. Na frente da sala encontrava-se um estrado para as presidentes das várias comissões, que ali apresentariam seus relatórios ou fariam seus discursos. Dava graças a Deus por não presidir nada naquele momento. Quando avançou para o centro da sala, os olhares colaram-se a ela, de todos os lados, e o zumbido de vozes se abrandou, até cessar de vez. Recomeçou quase de imediato, um pouco alto demais, um pouco alegre demais. Deixou que um escudo de frieza deslizasse sobre si e continuou andando em direção a uma mesa. Estas flores são adoráveis. Olhou diretamente para Jane Forrester, como se não ouvisse os murmúrios por debaixo das conversas focadas. É bom para recordar que a primavera está quase aí. Como você está, Jen? Ah, muito bem, Rosa. Estou muito bem. E você? Não podia estar melhor. Como vai o Quill? Jen corou violentamente. Oh, você sabe como é o Quill. É claro que sei. Dei-lhe os cumprimentos de minha parte, sim. Foi o orgulho que a fez suportar aquela provação. Misturar-se com a turba, falar com mais de uma dúzia de pessoas, antes de se dirigir aos bules de chá e café. Optou por chá frio em vez do café habitual. Sentia a garganta fervendo. Ros, minha querida, você está fabulosa. Se aproximou-se furtivamente, cheirando a obsessão e sorrindo como um gato esfameado. Juro, ninguém tem roupa como a sua. De que cor é esse terninho? Rosa baixou o olhar para o casaco e para a calça elegante. Não faço ideia. Damasco. É isso mesmo que parece, um belo damasco maduro. Aquela cabeça de atum da Mandy tem falado o mais depressa que pode, comentou com a voz baixa. Nós duas temos de ter uma conversa em particular. Não faz mal, eu já percebi. Com licença. Aproximou-se deliberadamente de Mandy e teve o breve prazer de ver o rosto da mulher ficar lívido, ao mesmo tempo que se calava no meio de uma frase. Mandy, como está? Não a vejo desde o Natal. Você não veio à reunião do mês passado. Estive ocupada. Ross bebeu lentamente um gole de chá. A vida é um circo, não é? Você também tem andado ocupada. Mandy espetou o queixo. Nunca temos só uma coisa para fazer. Se você passasse mais tempo cuidando dos seus negócios, talvez não andasse dando telefonemas indiscretos nem dizendo mentiras. As simulações de conversa cessaram, como se alguém tivesse acionado um interruptor. Não me conhece muito bem, avisou Ross, no mesmo tom casual. Caso contrário, saberia que não dou telefonemas desnecessários. Não gosto de perder tempo ao telefone. E não minto, acredito que não há necessidades disso, pois normalmente a verdade é melhor. Mandy cruzou os braços e assumiu uma posição agressiva. Todos sabem o que você anda tramando, mas tem medo de dizer na sua cara. Mas você não. Bom para você. Fique à vontade para dizer o que lhe vai na alma. Ou será mais confortável ter esta conversa em particular? É o que você queria, não é? Não. Tal como também não me agrada tê-la em público.
porque a sua família está em Shelby Country desde os tempos da fundação. Isto não lhe dá o direito de mandar em todo mundo. A minha família é tão importante quanto a sua, e eu tenho tanto dinheiro e prestígio quanto você. Dinheiro e prestígio não compram educação. Neste momento você está mostrando uma total falta dela. Alto lá! Vem falar de educação e anda fazendo tudo o que pode para arruinar a reputação de Bryce e a minha? A reputação de Bryce é obra dele, quanto à sua, minha querida. Nunca sequer me importei com você. Parece-me uma boa pessoa, mas não tenho nada contra você. Você anda dizendo às pessoas que sou uma qualquer, que uso o dinheiro do meu pai para tentar comprar alguma classe. Quem lhe disse uma coisa dessas? Bryce, imagino. Não foi só ele. De queixo ainda empinado e o rosto corado, Mandy olhou para Jem. Jem? Quando viu a mulher corar, a surpresa suavizou a voz de Ross e o pesar instalou-se em seu coração. Devia ter vergonha. Foi uma coisa que ouvi de uma fonte fidedigna, justificou-se Jem, encolhendo os ombros. Fonte fidedigna? Ross não tentou ocultar o desprezo em sua voz. De repente você passou a ser uma jornalista investigativa à caça de fontes? Poderia ter falado comigo. Seria a atitude mais decente a ter, antes de espalhar ainda mais esse disparate. Todo mundo sabe que você ficou possessa quando Bryce apareceu na sua casa com Mandy. Não estamos no lugar adequado para discutir esse assunto. Não, não estamos. Mas já é um pouco tarde. Pelo menos essa menina teve a coragem de me dizer na cara o que lhe ia na cabeça. Algo que não se pode dizer de você. Ross ignorou Jem e dirigiu-se mais uma vez à jovem. Mandy, eu pareci zangada quando você chegou à minha festa com Bryce? É claro que você estava zangada. Você nos expulsou, não é verdade? E ele só queria fazer as pazes com você. Talvez não estejamos de acordo em relação àquilo que ele pretendia fazer. Como você viu que eu estava zangada? Gritei com vocês? Não, mas tratei-os mal? Ou expulsei-os fisicamente porta fora? Não, porque você é fria, tal como ele diz, tal como muita gente diz pelas suas costas. Esperou que fôssemos embora para dizer coisas horríveis a nosso respeito. Sério? Virou-se decidida a encerrar o assunto de uma vez por todas. Quase todas vocês estiveram lá. Talvez alguém possa refrescar minha memória, pois não me lembro de ter dito coisas horríveis. Você não fez nada disso, disse a senhora Haggerty, uma das mais antigas clientes de Ross e um pilar da comunidade da jardinagem, abriu caminho. Gosto muito de uma boa fofoca e não me importo de ouvir uns acréscimos às histórias, mas isso são mentiras descaradas. Rosaline comportou-se com muito decoro, dadas as circunstâncias difíceis que viveu. E minha menina foi muito gentil com você, isso eu vi com os meus olhos. E quando tornou a entrar, não disse nada sobre você nem sobre aquele infeliz que você anda defendendo. Se alguém tiver alguma coisa diferente a dizer, vamos ouvir. Ela não disse uma única palavra contra você, acrescentou Cici com um sorriso malicioso, nem mesmo quando eu o fiz. Ele disse que Ross iria tentar virar as pessoas contra mim. E por que eu faria isso? Perguntou Ross, com um tom impaciente. Mas você acredita no que quer acreditar. Pessoalmente, já não quero mais falar sobre o assunto, nem com você. Tenho tanto direito de estar aqui quanto você. É claro que tem. À guisa de conclusão, Ross virou-se, dirigiu-se a uma mesa do outro lado do salão e sentou-se para acabar o chá. Seguiram-se 10 segundos de silêncio ensurdecedor, até que Mandy se desfez em lágrimas e saiu correndo da sala. Algumas mulheres foram atrás dela, depois de lançarem olhares a Ross. Cristo, disse Ross, quando a senhora Haggerty foi se sentar ao seu lado. Ela é tão novinha, não é? Juventude não é desculpa para estupidez, e ainda por cima foi mal educada. Ergueu o olhar e aqueceu quando se juntou a elas. Fiquei surpresa com você. Comigo? Por quê? Por ter sido sincera, para variar. Cici encolheu os ombros e se sentou. Não vou negar que gosto de uma cena. É bom para agitar os dias mais aborrecidos, mas não gosto de Bryce Clark. Além disso, às vezes, a verdade torna as coisas mais interessantes. Teria sido ainda mais melhor ver Ross sacudindo aquela cabeça oca da Mandy. Mas esse não é o seu estilo, declarou a Ross. Depois tocou-lhe de leve a mão.
Se quiser ir embora, eu vou com você. Não, mas obrigado assim mesmo. Vou ficar por aqui. Ross ficou na reunião até o fim. Era uma questão de honra e de dever. Quando chegou em casa, mudou de roupa, saiu pelos fundos e sentou-se no seu banco para apanhar o ar fresco e observar os sinais da primavera que se aproximava. Os bulbos estavam prestes a germinar. Os narcisos e os jacintos iriam florir dali a pouco. Os açafrões já estavam em flor. Chegavam tão cedo, pensou, e desapareciam tão depressa. Podia ver os botões fechados das azaleias e o leve brilho das forsythia. Ali sentada, o controle que a sustentava cedeu e, por fim, permitiu-se sentir-se abalada. Pela raiva, pela ofensa, pelo mau humor, pela mágoa. Ali sentada sozinha no sossego que a rodeava, ofereceu-se a dádiva de mergulhar num oceano de emoções negativas. Ali sentada, a fúria explodiu e depois desvaneceu-se, até que finalmente conseguiu voltar a respirar. Decidiu que havia tomado a atitude correta, enfrentar a situação, embora detestasse fazê-lo em público, mas mesmo assim, era sempre melhor enfrentar uma discussão do que fugir. Interrogou-se se ele julgara que o faria. Teria pensado que ela cederia em público, fugido depois humilhada para lamber as feridas? Imaginou que sim. Bryce nunca a entendera. John a entendera, pensou, olhando para o caramanchão, onde as rosas dele dariam flor da primavera ao verão e durante uma boa parte do outono. Compreendera, amara, ou pelo menos compreendera e amara a jovem que fora. Teria amado a mulher em que se transformara? Uma coisa estranha que pensar, concluiu, recostando a cabeça e fechando os olhos. Talvez não fosse a mulher que era se ele tivesse vivo. Ele teria deixado você. É o que todos fazem. Teria mentido para você, enganado e magoado. Estaria com prostitutas enquanto você estaria à espera. É o que todos fazem. Eu sei bem. Não, John não, pensou, cerrando ainda mais os olhos, enquanto ouvia a voz sibilar na sua mente. Melhor para você que ele tenha morrido, em vez de ter vivido o suficiente para arruiná-la como o outro, como aquele que agora está se metendo na sua cama. Você é muito mesquinha para tentar macular a memória e a honra de um homem bom, murmurou Ross. Ross? A mão que sentiu no ombro a fez dar um salto. Desculpe, disse Mitch. Estava falando enquanto dorme? Não. Será que ele não sentia o frio ou estaria apenas dentro dela? No seu interior, a par do nó no estômago. Não estava dormindo, estava só pensando. Como sabia que eu estava aqui? David me disse que a viu pela janela e que estava vindo para cá. Está frio para ficar ao ar livre muito tempo. Pegou-lhe a mão e, sentando-se, esfregou entre as suas. Você tem mãos frias. Elas estão bem, mas você não está. Parece triste. Pensou um pouco e depois se lembrou que certas coisas não podiam ser pessoais. Ele trabalhava para ela. Sim, acho que estou um pouco triste. Ela estava falando comigo, na minha cabeça. Agora? Suas mãos apertaram as delas. Sim, você interrompeu a nossa conversa. Embora da parte dela fosse a mesma história de os homens serem traiçoeiros. Mitch perscrutou o jardim. Duvido que Shakespeare fosse capaz de inventar um fantasma mais destemido do que a sua Amélia. Estava à espera de que você fosse à biblioteca por várias razões. Esta é uma delas. Virou-lhe o rosto e beijou-lhe os lábios. Está acontecendo alguma coisa, declarou. Há mais alguma coisa. Como poderia entendê-la tão bem? Como conseguiria ver o que ela fora capaz de esconder da maior parte das pessoas? Não, é só mau humor. Mans retirou a mão da dele. Houve um pouco de histeria feminina esta noite. Os homens são muito menos propensos ao drama, não são? Por que você não me conta o que se passou? Não vale a pena. Mitch fez menção de voltar a falar e Ross sentiu controlar a vontade de pressioná-la. Em vez disso, apontou o seu ombro. Quer deitar a cabeça aqui? O quê? Aqui. Para garantir que ela o faria, envolveu-lhe a cintura com o braço e aproximou-a de si. Que tal? Ross deixou-se ficar e esboçou um sorriso. Nada mal. E o mundo não parou porque você se apoiou em alguém por um momento.
É verdade, obrigada. Não tem de quê. Bem, outros motivos para querer que fosse ter comigo enquanto estava trabalhando, queria dizer que escrevi a sua prima Clarice Harper. Se não tiver notícias dela durante uma semana, farei um novo contato. E tenho várias árvores genealógicas pormenorizadas para você. Dos Harper, da família de sua mãe, da família de seu primeiro marido. Por acaso encontrei uma Amélia Ashby. Não, deixa a cabeça onde está, insistiu, retendo-a, quando Ross tentou endireitar-se. Na minha opinião, não está relacionada, pois viveu e morreu na Louisiana e é muito contemporânea. Passei algum tempo investigando os descendentes, para ver se conseguia ligá-la à sua Amélia, por causa da questão do nome, mas não deu em nada. Troquei alguns e-mails com a bisneta da governanta que trabalhou na Harper House entre 1887 e 1912. É advogada em Chicago e considera a história da família suficientemente interessante para fazer alguma investigação. Pode vir a ser uma boa fonte, pelo menos quanto a isso. Acariciou-lhe o braço gentilmente, descontraindo-a. Você andou ocupado. Em boa parte são procedimentos habituais, mas tenho pensado nas partes menos usuais do nosso projeto. Quando fizemos amor. E isso se insere em que parte do nosso projeto? Mitty riu, do tom seco, e esfregou a face nos cabelos dela. Estou incluindo numa coluna extremamente pessoal e espero juntar muitas páginas ao arquivo. Mas você vai ver que está relacionado. Ela se manifestou. O termo será esse, certo? Não me lembro de uma palavra melhor. Escancarou as portas, fechou-as, fez o relógio bater as horas. E por aí afora, não há dúvida de que você deixou bem parente o que sentia em relação ao que estava se passando entre nós e é o que passou desde que iniciamos o arquivo pessoal. E daí? Não fui o primeiro homem com quem você manteve uma relação pessoal naquela casa. Não, não foi. Mas você nunca fez referências a tempestades semelhantes por causa de John Ashby ou de Bryce Clark, ou de alguém com quem possa ter tido uma relação. Porque nunca tinha acontecido. Está bem, está bem. Levantou-se e andou-se de um lado para o outro enquanto falava. Você morava nesta casa quando namorou John Ashby e quando ficaram noivos. É claro, esta sempre foi a minha casa. Ficaram aqui muitas vezes depois de se casarem e mudaram-se para cá quando seus pais faleceram. Ross podia ver que ele estava organizando um raciocínio. Corrigiu-se, já estava organizado. Limitava-se a lhe explicar os passos para deixá-la a par de tudo. Passávamos muito tempo aqui. Minha mãe não estava bem e muitas vezes meu pai não era capaz de lidar com a situação. Quando ele morreu, viemos para cá a título informal. Quando ela morreu, mudamos de vez. E durante todo esse tempo, Amélia nunca se opôs a ele? A John? Não. Deixei de vê-la quando fiz 11 anos por aí, e só voltei a vê-la depois de casada. Tínhamos casado havia pouco tempo, mas já estávamos tentando ter filhos. Pensei que pudesse estar grávida e não conseguia dormir. Vim para fora, sentei-me no jardim e a vi. Quando a vi, tive certeza de que estava grávida. Eu a vi todas as vezes que fiquei grávida. Eu a vi e ouvi, é claro, quando os meninos eram pequenos. Seu marido alguma vez a viu? Não, franziu a testa, não a viu. Ouviu-a, mas nunca a viu. Eu a vi na noite em que ele morreu. Você não tinha me contado isso. Não lhe disse todas as vezes em que eu... Interrompeu-se e balançou a cabeça. Não, desculpe, não contei. Nunca falei com ninguém sobre o assunto. É muito pessoal e ainda é muito doloroso. Não sei como é amar e perder alguém, como você perdeu o seu John. Sei que parece que estou bisbilhotando, o que é até verdade. Mas está tudo ligado, Ross. Para fazer meu trabalho tenho que saber esse tipo de coisa. Quando contratei você, não imaginei que fosse fazer isso, que tivesse de bisbilhotar essas coisas pessoais. Espere. Ergueu a mão antes que ele pudesse falar. Já compreendo melhor seu método de trabalho, como tenta ver as coisas, as pessoas, o quadro na biblioteca, as fotografias, para que possa ver quem eram, todos os pormenores que você reúne. É mais do que eu esperava. Acho que estou dizendo no bom sentido. Tenho que me envolver, como se fosse um poeta brilhante e torturado, disse ela, aquecendo. Também acredito que tenha de saber que vou ser capaz de lhe contar essas coisas.
devido ao que estamos nos tornando um para o outro. Ao mesmo tempo, talvez seja por isso que me custe falar com você. Não é fácil aproximar-me de alguém, de um homem, confiar e desejar. Quer complicar? Ross balançou a cabeça. Como você pode me conhecer já tão bem? Não, não quero simplificar. Desconfio das coisas simples. Você ocupa os meus pensamentos, Mitchell. E é um elogio. Eu digo o mesmo. Observou ali de pé, forte e vivo, como o caramanchão e as rosas adormecidas atrás dele. Com o calor e com o sol, as rosas despertariam, mas John, seu John, desaparecera. John tinha ficado até mais tarde no escritório em Memphis, por causa de uma reunião. O asfalto estava escorregadio, tinha chovido, a estrada estava molhada e havia nevoeiro. Sentiu um aperto no coração, tal como acontecia sempre que se recordava. Houve um acidente. Alguém que vinha com muita velocidade atravessou o canteiro central. Eu estava acordada à espera, arrumando as crianças. Harper tinha tido um pesadelo e Austin e Mason estavam resfriados. Tinha acabado de acomodá-los e ia para a cama, um pouco irritada com John por ele ainda não ter chegado em casa, e lá estava ela, de pé no meu quarto. Soltou uma gargalhada breve e passou a mão pelo rosto. Fiquei aterrorizada de imaginar. Oh, que raios! Será que estou grávida? Acredite, naquele momento, depois de lidar com 3 crianças rabugentas, não estava com grande disposição, mas havia qualquer coisa nos olhos dela que não batia certo. Estavam muito brilhantes e talvez perversos. Assustou-me um pouco, depois chegou a polícia e, bem, já não estava mais pensando nela. A voz permanecera firme durante o relato, mas os olhos, os belos e profundos olhos, refletiam a dor. Deve ter sido muito, muito difícil. Nem sequer consigo imaginar o quanto. Sua vida para nesse momento, pura e simplesmente para, e quando recomeça é diferente. Não volta a ser como era até aquele instante, nunca mais. Mitch não a tocou, não a reconfortou, não a apoiou. Naquele momento, o que lhe ia no coração, ali no jardim de inverno, era de outra pessoa. Você não tinha ninguém, nem mãe, nem pai, nem irmãos. Tinha os meus filhos, tinha esta casa, tinha a mim. Desviou o olhar de Mitch, pôde vê-la regressar, fechar a porta do passado. Estou vendo aonde quer chegar e não a entendo. Ela nunca se deu ao trabalho de protestar, nem por causa de John, nem de ninguém com quem tenha estado depois, nem por causa de Bryce. Ocasionalmente demonstrava seu desagrado. Já falei a você sobre isso, mas nada semelhante ao que fez recentemente. Por que será? Tenho tentado entender. Já tenho várias teorias, mas antes de lhe falhar nelas, vamos entrar. A luz está desaparecendo e você vai ficar gelada. Não tem muita carne em seus ossos. Não estou me queixando, acrescentou quando ela semicerrou os olhos. Ross acentuou de propósito o sotaque sulista. Venho de uma linhagem de mulheres com constituições delicadas. Você não tem nada de delicado, corrigiu-a, dando-lhe a mão quando se dirigiam para casa. Você é uma rosa selvagem, uma rosa negra, com muitos espinhos. As rosas negras não são selvagens. Têm que ser cultivadas, e nunca houve alguém que conseguisse uma rosa completamente negra. Uma rosa negra, repetiu, e levou as mãos unidas aos lábios. Rara e bela. Se você continuar falando assim, vou ter que convidar você para os meus aposentos privativos. Estava achando que nunca mais diria isso. Capítulo 13. Acho que deveria contar a você, Ross começou a dizer enquanto se dirigiam para casa, que o meu agregado familiar está muito interessado em minha relação pessoal com você. Não faz mal, eu também estou interessado na minha relação pessoal com você. Ross olhou para suas mãos dadas e pensou na concepção maravilhosa que fazia com que os dedos se encaixassem tão bem. Sua mão é bem maior que a minha. Você tem a palma mais larga e os dedos mais compridos. E veja como seus dedos são arredondados nas pontas, enquanto os meus afunilam ligeiramente. Ergueu o braço, o que deixou as mãos no nível dos olhos, mas combinam muito bem. Com uma gargalhada breve, Mitch pronunciou o nome dela. Disse com uma ternura: Rosalinde. Depois fez uma pausa e inclinou a cabeça para que os lábios se tocassem. Isso também.
Estava pensando mesmo, mas prefiro manter esses pensamentos e esse interesse pessoal entre nós dois. Não é fácil, pois temos outras pessoas em nossa vida. Meu filho quis saber onde eu havia conquistado aquela linda morena com quem estava no jogo do All in Misses. E você lhe contou? Disse-lhe que finalmente tinha conseguido fazer com que Rosalind Harper reparasse em mim. E reparei em você muitas vezes, retrucou Ross, quando começaram a subir a escadaria que levava ao terraço. Lançou-lhe mais um olhar. Mas habituei-me a ser egoísta em relação à minha vida privada. Não vejo por que não havemos de nos apreciar um ao outro, sem termos de fazer relatórios acerca de nossas vidas sexual. Estendeu a mão para a porta do terraço, que se escancarou, quase batendo em seu rosto. Uma rajada de vento gelado saiu do quarto, obrigando-a a recuar um passo antes que Mitch conseguisse agarrá-la, prendendo-lhe o corpo ao seu. Boa sorte! Gritou acima do evo do ar. Não vou tolerar isso! Furiosa, Rosa empurrou-a e forçou-se para entrar. Não vou tolerar esse tipo de coisa na minha casa! As fotografias saltaram das mesas como mísseis, enquanto os abajures acendiam e apagavam. Uma cadeira atravessou o quarto, indo chocar-se contra uma cômoda, com uma violência que fez com que o vaso de orquídea da estufa começasse a rodopiar. Quando viu escorregar o espelho que os filhos tinham lhe dado, correu para agarrá-lo. Pare já com essa estupidez, não vou aturar isso. Fizeram-se ouvir estrondos monstruosos, punhos irados batendo nas paredes, dentro das paredes, e o chão tremeu debaixo de seus pés. Um grande frasco de perfume explodiu, uma bomba de cristal que lançou pedaços de vidro como fragmentos de uma granada. Ross estava de pé no meio da tempestade, agarrado ao espelho, e seu grito, que se fez ouvir acima das explosões de vidro estilhaçado, dos fortes estrondos, foi frio como gelo. Vou parar com todas as tentativas de descobrir quem você é, de corrigir o mal que lhe foi feito. Vou fazer o que for preciso para expulsá-la desta casa. Você vai deixar de ser bem-vinda. Esta casa é minha, brandou quando irromperam chamas da lareira e o castiçal começou a subir em círculos. E garanto que vou arrancar você daqui, juro por Deus que vou expulsá-la desta casa. O ar sossegou de imediato, e tudo que estivera voando caiu no chão com baques secos ou sons de coisas se partindo. A porta se abriu naquele instante. David, Logan e Stella entraram no momento em que Harper chegava pelo terraço. — Mãe! Harper ergueu-a do chão, com os braços à sua volta. — Está bem? — Estou bem, estou ótima. — Não conseguimos entrar. Stella tocou as costas de Ross com as mãos trêmulas. Não conseguimos abrir a porta. — Já está tudo bem. Onde estão as crianças? — Com Riley. Riley está com elas lá embaixo. Quando ouvimos, meu Deus, Ross, parecia uma guerra. Diga a ela que está tudo bem. Encostou o rosto no de Harper antes de se afastar. Vá. O que aconteceu aqui? Interrogou David. Ross, mas que estrondo foi aquele? Estávamos entrando e ela se opôs com veemência. Sua mãe lhe deu uma lição, explicou Mitch a Harper. Mostrou-lhe quem manda nesta casa. Está sangrando, notou Harper. Ai, meu Deus! Ross deixou o espelho nas mãos de Harper e correu para Mitch, tocando o hematoma que ele tinha na face. Um bocado de vidro voando. Nada de grave. Você também tem machucados nas mãos. Ross baixou as suas antes de começar a tremer. Bem, vamos limpá-las. Eu arrumo essa confusão, ofereceu-se Stella. Não, deixa para lá. Vá lá para baixo e veja se Riley e as crianças estão bem. Logan, você devia levá-los para a sua casa. Não vou deixar você sozinha. Stella estava irredutível e balançou a cabeça. E não há discussão. Eu fico aqui. Logan passou o braço nos ombros de Stella. Se você não se importar, é claro. Está bem. Ross suspirou e pegou o espelho que Harper tinha nas mãos. Se o tivesse quebrado, não só seria um sermão que eu lhe daria. Voltou a colocá-lo no lugar e depois se virou. Apertou a mão do filho. Vai ficar tudo bem, meu querido, prometo. Se ela magoar você, arranje uma maneira de expulsá-la. Tal mãe, tal filha. Sorriu-lhe. Disse-lhe o mesmo, e como parou o que estava fazendo, deve saber que eu estava falando sério. Vá, desçam. Riley não pode deixar os meninos, e já deve estar em pânico. Mitch, venha ao banheiro. Vou desinfetar esses machucados.
Não quero que ela fique sozinha aqui, disse Harper quando a mãe saiu do quarto. Não ficará, assegurou Mitch. Quando entrou no banheiro, Ross já estava umedecendo um pano com água oxigenada. São apenas arranhões, o que não significa que não tenham que ser tratados. Como nunca fiz um curativo em ferimentos provocados pela raiva de um fantasma, vou agir de maneira habitual. Sente-se. Sim, senhora. Sentou-se e observou-lhe o rosto. Nem sequer você tem um arranhão. Confusa, olhou para as mãos e depois para o rosto no espelho, sobre o lavatório. Acho que você tem razão. Imagino que ela não queria magoar você. Não quer dizer que não o faça direto inadvertidamente, visto ser louca, mas foi um aviso. É interessante. Admiro um homem que é cortado por um fantasma irado e que considera o assunto interessante. Admiro uma mulher que discute com um fantasma irado e sai vencedora. A casa é minha, suavizou o tom de voz quando lhe ergueu o queixo. Pronto, isso não vai doer. É o que todos dizem. Mas Ross limpou os machucados com mãos firmes e hábeis, enquanto Mitch fitava seu rosto. Você está à procura de alguma coisa? Perguntou-lhe Ross. Estou pensando se já encontrei você. Este errou seu olho por pouco, mais abalado do que queria admitir, abaixou-se e passou com os lábios pelos ferimentos. Pronto. Recuou. Você vai sobreviver. Obrigada. Pegou-lhe as mãos, os olhos verdes argutos, sem deixar as dela. Tem algumas teorias, e eu estou ansiosa por ouvi-las, mas primeiro quero limpar aquela confusão e depois quero uma taça de vinho. Uma taça de vinho bem grande. Eu ajudo você. Não, prefiro ser eu a fazê-la. Na verdade, acho que tenho que fazer isso. Assim é difícil, você está sempre pedindo que eu me afaste. Pois é, passou-lhe a mão pelos cabelos. Talvez ajude se lhe disser que me sinto reconfortada por saber que você tem confiança suficiente em si próprio para se afastar quando preciso que eu faça. Talvez isso seja outra coisa em que nos encaixamos bem. Acredito que sim. Gostaria que você fosse lá embaixo ter com os outros. Dei-me meia hora para arrumar tudo. Assim, posso acalmar-me. Está bem. Levantou-se. Vou passar a noite aqui. Vou aproveitar e deixar a deixa de Stella e dizer que não aceito argumentos. Mas você pode usar essa meia hora para decidir se vou ficar aqui com você ou se vou para um quarto de hóspedes. Deixou-a, franzindo a testa. Encontrou todo mundo na cozinha, como se fosse uma família, pensou, reunida no centro da casa, com algo fervendo no fogo, um bebê engatinhando no chão e dois meninos vestindo as camisas, enquanto o seu cãozinho saltava excitado. Todos os olhares se dirigiam a Mitch, e após um instante de silêncio, Stella começou a falar alegremente com os filhos. Podem ir, deixem-no correr, mas afastem-se dos canteiros, logo logo vamos comer. Seguindo-se certa agitação, com latidos, um grito de alegria de Lily, e o cão e os meninos saíram pela porta dos fundos, que deixaram bater. A mão de Stella deslizou para a de Logan. Como está ela? Firme como o habitual. Quis meia hora. Mitch olhou para Harper. Vou passar a noite aqui. Ótimo, acho que isso é bom, replicou Riley. Quanto mais gente, melhor. Acabamos por nos habituar a ter um fantasma em casa, mas o caso muda de figura quando ele começa a tirar coisas em nós. E ao que parece, especialmente em você, acrescentou Logan. Reparou? Mitch esfregou distraidamente a face cortada. Interessante, não é? Houve muita fúria naquele quarto, mas nada, pelo menos nada tangível, foi dirigido a Rosalind. Diria que houve certo cuidado para não atingi-la fisicamente. Se não tivesse havido esse cuidado, ela já estaria na rua. Harper pegou Lily quando esta tentou subir-lhe pela perna. E não estou falando de minha mãe. Não, Mitch aqueceu. Ross disse a mesma coisa. E está lá em cima, sozinha agora, acrescentou David, ao que desviou o olhar de seu trabalho no fogão para o teto. Porque está falando sério. Todos nessa casa, mortos ou vivos, sabem que ela está falando sério. E estamos todos aqui embaixo, deixando-a em paz, porque é ela quem manda. Logan encostou-se à bancada. Pode ser, mas depois disso ela vai ter que se habituar a largar as rédeas de vez em quando. Este café é fresco? Perguntou Mitch, apontando para a cafeteira. No andar de cima,
Ross apanhou os restos dos tesouros pessoais que guardara no quarto. Pequenas recordações, pequenas memórias, todas desfeitas. O pior fora ter sido uma destruição propositada, pensou. A destruição do que lhe era precioso devido a um temperamento egoísta. Como se fosse uma criança mimada, resmungou, enquanto dava outra vez um pouco de ordem ao quarto. Não admiti esse comportamento dos meus filhos e não vou admiti-lo em você. Seja lá quem você for. Endireitou a mobília e depois foi até a cama para arrumá-la outra vez. É melhor que tenha isso em mente, Amélia. Lembre-se de quem é a dona da Harper House. Sentia-se melhor, muito melhor, por estar em ação, arrumando o quarto, dizendo o que pensava, mesmo sendo para um quarto vazio. Mais calma, dirigiu-se ao banheiro. Os cabelos, mesmo curtos, estavam arrepiados por causa do vento que assolara o quarto. Percebeu que isso não lhe dava boa aparência. Penteou-se e retocou a maquiagem. E pensou em Mitch. Que homem fascinante. Não se lembrava do último homem que a fascinara. Era interessante e revelador que tivesse anunciado que iria passar a noite lá em casa. Não fora um pedido educado, apenas uma simples declaração. Deixar nas mãos dela a decisão sobre o quarto em que dormiria. Sim, era um homem fascinante, que conseguia ser ao mesmo tempo dominador e agradável numa única frase. Ela o queria, era maravilhoso querer, precisar, sentir aquele desejo saudável fervendo dentro de si. De certo, já ultrapassara a fase em que tinha de se negar a um amante e era inteligente o suficiente para reconhecer que esse amante era um homem que podia respeitar, até mesmo confiar. A confiança era um pouco mais difícil de conseguir do que o respeito e muito mais difícil do que o desejo. Começariam ali, então, com o que tinham, decidiu, e logo veriam onde iriam parar. Quando saiu, ouviu música, blues de Memphis tocando baixinho, vindo de sua sala de estar. Voltara a franzir a testa quando se aproximou da porta. A mesa fora arrumada para um jantar para dois. Fatias de frango assado de David, purê de batata, aspargos e biscoitos dourados. Não fazia ideia de como um jovem conseguira juntar os seus alimentos reconfortantes preferidos, mas seu David era assim. E lá estava Mitch, de pé à luz das velas, servindo-lhe uma taça de vinho. Sentiu o coração e o estômago dar um salto. Era uma sensação inesperada, pensou, ao mesmo tempo dura e chocante. Mais do que desejo, quando era apenas isso que queria. Mas ali de pé estava esse mais, com ferimentos nas mãos e no rosto, quer ela quisesse, quer não. Depois ele a viu e sorriu-lhe. Ora bolas! Foi tudo que conseguiu pensar. Imaginamos que você iria preferir um jantar sossegado, disse-lhe. Uma calmaria no meio da tempestade. E como eu queria falar com você, não argumentei com seus soldados. Soldados. Ora, aí está um termo interessante. É apropriado. Harper seria capaz de pegar uma espada para lhe defender sem pensar duas vezes, e imagino que com os outros filhos seja a mesma coisa. Gosto de acreditar que sou capaz de travar as minhas próprias batalhas. Mais uma razão para defender em você. E depois temos o David. Acercou-se dela e ofereceu-lhe o vinho. Seu quarto filho, diria eu, em tudo menos em sangue. Ele adora você. O sentimento é recíproco. E ainda temos Logan. Não sei se ele iria gostar da imagem, mas eu o vejo como um cavaleiro a defender a sua rainha. Ross bebeu um gole de vinho. Também não sei se gosto dessa imagem, mas é isso. Ergueu o copo de água e fez-lhe um brinde. Você não é apenas a patroa dele, tal como não é para a Estela e para a Riley. E as crianças? Passou a fazer parte integrante da vida deles. Quando entrei na cozinha, vi uma família. Você é o centro dessa família. Você construiu essa família. Fitou-o e suspirou. Bem, não sei o que dizer. Você deveria estar orgulhosa. Lá na cozinha tem um grupo de pessoas boas. Já agora, Harper está se apaixonando por Riley? Quando voltou a fitá-los, sentou-se. Você tem mais intuição e é mais observador do que eu pensava. E olha que já tinha em você em muito boa conta. Não acho que ele não sabe. Pelo menos não completamente. O que talvez explique o motivo pelo qual ela não faz ideia desses sentimentos. Sabe que ele adora a Lily. Imagino que nesse momento seja tudo o que ela vê.
O que você sente com relação a isso? Quero que Harper seja feliz e consiga o que quer na vida. É melhor comermos antes que esfrie. Era uma forma educada, pensou Mitch, de lhe dizer que já lhe falara o suficiente sobre questões íntimas da família. Aquela mulher tinha regras, regras muito bem definidas. Seria um desafio bem interessante escolher quais as que ele iria quebrar, quando e como fazê-lo. Como se sente? Estou bem, sério. Só precisava me acalmar um pouco. Você parece mais do que bem. Como consegue ser tão linda, Rosalind? A luz das velas favorece as mulheres. Se pudéssemos escolher, Edison nunca teria inventado a maldita lâmpada. Você não precisa de luz de velas. Rosa ergueu as sobrancelhas. Se você acha que tem de me seduzir ao jantar para não expulsar você para um quarto de hóspedes, não precisa se preocupar. Eu quero você na minha cama. Mesmo assim, vou seduzir você. Estou só relatando fatos. Mudando de assunto, este frango está uma delícia. Gosto de você. Acho que é melhor dizer isso de uma vez. Gosto de como você é. Acho que não finge, que você é assim mesmo. Neste campo é uma diferença agradável. Não minto. Já desisti disso há muito tempo, a par da bebida. E é só o que posso lhe prometer, Ross. Não vou mentir. No que diz respeito a promessas, é aquela a que dou mais valor. Continuando, então, com esse tema, queria lhe perguntar uma coisa. O que aconteceu há pouco, aquela revolução, digamos assim, foi uma novidade? Sim, e espero que tenha sido a primeira e a última do gênero. Ela nunca se opôs ao seu noivado, nem ao casamento com John Ashby. Não, como já adiante de você. Nem a qualquer relação posterior, ou a Clark. Rosa encolheu brevemente os ombros. Alguma irritação, digamos assim. Intermitente, desaprovação, incômodo, mas não fúria, nunca. Nesse caso, tem uma teoria. Algo que você pode não gostar de ouvir. Mas, assim como não vou mentir para você, também vou ser sincero e espero que faça o mesmo. Deve ser interessante. Ela precisa de crianças, e é isso que a reconforta ou que lhe dá alguma gratificação. Você e John trariam crianças para casa, por isso nunca se opôs. Era um meio para um fim. É uma teoria um pouco fria. Pois é, e ainda vai esfriar mais. Assim que tiveram filhos, ele já não fazia falta. Por isso sua morte, na minha opinião, foi algo que ela julgou correto, talvez até mesmo justo. Ross ficou sem uma gota de sangue, o que lhe deixou o rosto pálido e horrorizado. Se você está sugerindo que ela possa ter causado. Não, estendeu as mãos e segurou as dela. Não, ela está limitada a esta casa, ao terreno. Não sou perito em paranormalidade, mas é assim que funciona. É o que faz sentido. Seja ela o que for, ou seja lá o que tenha, está centrado aqui. Sim. Voltando a descontrair, aqueceu. Nunca tive, nunca tive, nem ouvi dizer de ninguém que tivesse tido alguma experiência com ela para além dos limites dos meus terrenos. Se tivesse acontecido alguma coisa, teria ficado sabendo, tenho certeza. Ela está limitada a este lugar e talvez a essa família, mas duvido que a dor que você e seus filhos sentiram quando John morreu a tenha afetado. E ela pode ser afetada. Vimos isso na primavera passada, quando Stella se comunicou com ela enquanto mãe. Vimos isso hoje, quando você a ameaçou. Você tem razão, aqueceu e pegou o vinho. Tem razão, estou entendendo até agora. Quando voltou a sair com homens, a ter amantes, ela ficou apenas levemente incomodada. Desaprovava, tal como você disse, e isso porque eles não lhe interessavam, pelo menos em nível profundo. Não iriam fazer parte de sua vida, desta casa, pelo menos a longo prazo. Está querendo dizer que ela sabia? Ela está ligada a você, Ross. Sabe o que se passa dentro de você, pelo menos o suficiente para compreender o que você sente e pensa, coisas que você não exprime. Ela entra na minha cabeça, confirmou em voz baixa. Já senti isso. Não gosto disso. Mas então, o que acontece a sua teoria se juntarmos ela ao Bryce? Casei-me com ele, e embora por vezes ela tenha reagido, nunca foi nada forte, nada violento. Você não o amava. Casei-me com ele e se divorciou. Ele não era uma ameaça.
Parece que ela o percebeu antes de você, pelo menos antes de você ter consciência disso. Ele era supérfluo, digamos assim, para Amélia. Talvez fosse fraco, mas, qualquer que tenha sido a razão, não era uma ameaça do ponto de vista dela. Mas você é, claramente. Poderíamos dizer que tem a ver com o meu trabalho, mas isso não teria lógica. Ela quer que descobramos quem era, o que foi, quer que trabalhemos nesse sentido. Em tão pouco tempo parece que você a conhece muito bem. É um conhecimento recente, mas intenso, frisou. E entender os mortos faz parte do meu trabalho. Essa personalização acaba sendo o que mais me cativa. Ela ficou zangada por você ter me deixado entrar na sua vida e na sua cama. Por você não ser fraco. É verdade, não sou, concordou. E também porque sou importante para você, eu virei a ser. Vou fazer de tudo para que assim seja. Nós dois estamos a caminho de algo importante. Mitch, estamos tendo um caso. E mesmo que não o encare de forma leviana, Rosalind pegou-lhe as mãos e fitou-a. Sabe muito bem que estou me apaixonando por você. Estou me apaixonando desde que abri a porta do meu apartamento e vi você. Você me deixa louco, mas isso não muda nada. Não sabia. Recostou-se e sua mão pressionou o coração, levou-o ao pescoço e voltou ao peito. Sério, o que me torna tão desatenta como Riley. Achei que partilhássemos uma grande atração e respeito mútuo. Você está rindo de quê? Está nervosa? Nunca vi você nervosa. Não estou nervosa. Atacou o último pedaço de frango. Estou surpresa, só isso. Está com medo. Pode ter certeza de que não estou. Afastou-se da mesa com certa violência. Pode estar certo de que não estou. Pronto, estou. Levantou-se quando Mitch riu. Imagino que fique satisfeito. Os homens adoram deixar as mulheres embaraçadas. Isso é um disparate. Mesmo através do humor, Ross podia sentir certa dureza. Intrigada por ambos, voltou a se aproximar. Você é um indivíduo com uma confiança em si próprio espantosa. Da primeira vez que você diz isso, foi um elogio. Agora quer dizer que sou arrogante. O que agradeço e retribuo. Teve de rir com as palavras, depois levou os dedos aos olhos. Ah, meu Deus! Meu Deus, Mitchell! Não sei se consigo atravessar outra relação importante. Dão tanto trabalho. O amor tem de ser tão envolvente, tão exigente. Não sei se tenho energia para isso, ou coragem ou generosidade. Não duvido que você tenha bastante dessas três características, mas vamos ver como as coisas ocorrem. Levantou-se. Não vou dizer que me importo de deixar você um pouco nervosa, admitiu, aproximando-se. Não há grande coisa que abale você, pelo menos que se veja. Você não faz ideia. Acho que faço. Envolveu-a com os braços e começaram a dançar, deslizando ao som da música. Uma das coisas mais sensuais em você é essa firmeza inabalável. Sou firme, ergueu a cabeça. Quero que o meu contador seja firme, mas não quero ir com ele para a cama. Acho que isso é extraordinariamente sensual. A sedução faz parte do programa da noite? Estou só começando, você se importa? Ross percebeu que ele a considerava firme, e isso a atraía. Fazia derreter-se e sentir-se querida. Você fez a mesma pergunta da primeira vez que me beijou. Da outra vez, também não me importei. Adoro o fato de você ser bela. É, e é muito fútil da minha parte, mas tenho que admitir, um homem tem direito aos seus defeitos. Divertida, passou a ponta do dedo pela nuca dele. A perfeição é uma chatice, mas não conte a Estela que eu disse isso. Nesse caso, nunca irei chatear você. Tocou-lhe os lábios com os seus, uma, duas vezes, e depois lentamente mergulhou no beijo. O calor a atravessou, a vida, a emoção e o poder. Acompanhou o movimento daquela dança sensual, do beijo sensual, e deixou-se deslizar como uma mulher que se desloca sobre pétalas perfumadas, sobre o luar, e entregou-se ao amor. Ouviu uma porta se fechando devagar. Abriu os olhos e viu que tinha sido levada para o quarto. Você é um bailarino muito hábil, Dr. Carnage. Depois riu quando ele a fez rodopiar. Muito hábil.
voltou a beijá-la e rodopiaram até que as costas de Ross ficaram encostadas à porta, até que o beijo se tornou mais forte. Depois as mãos percorreram-lhe os braços e Mitch afastou-se. Acenda as velas, sugeriu. Vou acender a lareira. Abalado da cabeça aos pés, Ross apoiou-se à porta. Sentiu o coração pleno e terno, e cada batida era uma dor no peito. Quando se mexeu, foi com cuidado, como uma mulher deslizando pelas brumas de um sonho, e viu os dedos tremendo quando levou a chama ao pavio. Eu quero você. A sua voz era firme, pelo que ficou grata. Um desejo mais forte e diferente de tudo que já senti. Talvez seja porque... Não pense nisso, pelo menos hoje. Está bem. Viraram-se e fitaram-se. Basta dizer que quero você. Muito. Que isso me pressiona. O que não é exatamente confortável. Aproximou-se dela, a luz dourada, e pegou-lhe as mãos. Deixe-me lhe mostrar o que sinto. Ergueu-lhe as mãos e beijou-lhe a palma, depois a outra. Tomou-lhe o rosto nas mãos e acariciou-lhe a face com os polegares, enquanto os dedos se aventuravam pelos cabelos. Deixe-me possuir você, pediu, com a boca roçando a dela. Deixe-me possuir você essa noite. Estava lhe pedindo que se rendesse, o que era muito forte, mas lhe entregou a boca e depois o corpo, à medida que as mãos dele iam passeando por ela, e voltaram a dançar, rodando e rodopiando, com o prazer que lhe era oferecido a ser tragado como se de um bom vinho tinto se tratasse. Ele lhe despiu a blusa e murmurou-lhe ao ouvido palavras sobre sua pele, seu perfume, e na dança pareciam flutuar. Estava lhe dando o que ele pedira, entrega. Mesmo lentamente, pouco a pouco, sentia a maravilhosa rendição de seu ser. Despiu-a enquanto dançavam, com um cuidado extremo, com um prazer quase doloroso ao remover cada barreira que separava suas mãos da pele dela. Dançando às luzes das velas, ao brilho da lareira, era algo profundamente erótico. Seu corpo nu contra o dele, ainda vestido. Ver sua silhueta esguia ao espelho, a forma como a luz brilhava sobre a pele, senti-lo estremecer sobre suas mãos, sentir o bater do coração sobre sua boca. Quando sua mão deslizou entre as coxas dela, sentiu o espasmo do corpo, ouviu a respiração suspensa. Estava quente, já estava quente e úmida, e cravou-lhe as unhas nos ombros quando ele começou a lhe tocar. Gestos breves que lhe entrecortavam a respiração e deixavam o coração dele aos saltos. O corpo dela se arqueou e depois fundiu-se no dele. Tombou a cabeça para trás, ao senti-lo continuar a estimulá-la. Tinha os olhos vítreos e fixos. Estava tão mole que ele quase podia jogar sobre a cama. Entreolharam-se, com ele de pé, despindo-se. Depois percorreu-lhe a perna com o dedo. Erguendo-a, aproximou-se e beijou-a. Ainda há tanto que quero de você. Sim, pensou ela. Tanto. E ao se entregar, deu-lhe tudo o que ele queria. As bocas encontraram-se, e ele voltou a despertá-la, deixando-a sem fôlego, até que foi obrigado a se agarrar à cama para não voar aos pedaços. Ele a explorou e saboreou-a, deixando-o ar denso e doce como mel, e fazendo-a sentir o mais profundo e obscuro dos prazeres. Ela se ouvia implorando quando ele a penetrou. O ritmo lânguido nunca se alterou, levando-a a um desejo mais extremo com uma paciência quase brutal, uma fricção deliciosa e inebriante. Não tinha alternativa, perdera tudo e qualquer controle, apenas podia estremecer, apenas podia sentir o prazer, à medida que ele a levava gradualmente ao limite. E quando cedeu aquela última vez, foi como se voasse. Continuava a tremer. Era ridículo, pensou, era tolo, mas não conseguia parar. Sentia-se quente em excesso, e só então percebeu que estavam ambos cobertos de suor. Fora completamente seduzida e profundamente ousada. Nenhuma das situações lhe agradava. Estou tentando pensar em qualquer coisa adequada para dizer. Mitch passou os lábios pelo seu pescoço. Que tal uau? Conseguiu mover os braços o suficiente para lhe passar a mão pelos cabelos. Talvez diga tudo. Foram 3 vezes. 4. 4? Tinha a voz tão enevoada quanto a visão. Devo ter perdido a conta.
Eu não. E o tom de suas palavras denotava uma satisfação atrevida, algo que veio refletido no rosto quando ele se deitou de costas. Uma vez que me sinto num estado tão idílio, vou confessar que foi a primeira vez que isso aconteceu 4 vezes. Mitch estendeu o braço, encontrou-lhe a mão e entrelaçaram os dedos. Menina, fique comigo e não vai ser a última. Ela soltou uma gargalhada provocante e apoiou-se no peito dele. Você é muito convencido. Pode crer. Eu também. Deitou a cabeça no peito dele e fechou os olhos. Vou correr por volta das 6 da manhã? Sim. Se quiser acompanhar-me, Harper tem roupa no quarto aqui ao lado. Está bem. Ela relaxou, como um gato aninhado para uma cesta. Ela nos deixou em paz. Eu sei. Capítulo 14. Vestido de terno e gravata e armado com uma dúzia de rosas amarelas e uma caixa de chocolate Godiva, Mitch subiu no elevador até o apartamento de Clarice Harper, no segundo andar do prédio para aposentados. Tinha na pasta a carta que recebera, e o tom formal da dama sulista mostrava-lhe que se tratava de uma mulher que esperaria um terno e uma oferta de flores, tal como Rosa indicara. Não estava concedendo uma entrevista, pensou, mas era óbvio que lhe concedia uma audiência. Na correspondência trocada não houvera menção a Rosalind, nem a qualquer residente da Harper House. Tocou a campainha e preparou-se para ser encantador e persuasivo. A mulher que abriu a porta era jovem, não teria mais que 20 anos, e vestia uma saia preta simples e conservadora, uma blusa branca e sapatilhas. Os cabelos castanhos estavam presos na nuca, num penteado que não lhe favorecia em nada o rosto jovem e magro. A primeira impressão de Mitch foi que se tratava de um cachorrinho calmo e bem comportado, que iria buscar os chinelos sem deixar uma marca de dentes que fosse. Dr. Carnag, entre, por favor. A senhora Harper está à sua espera. A voz calma e educada combinava com o resto. Obrigada. Entrou diretamente na sala, equipada com uma mistura de antiguidades, entre os vários estilos e eras. Seu olho de colecionador avistou uma escrivaninha Jorge III e uma estante Luís XVI. As poltronas deviam ser italianas e o sofá vitoriano. Todos prenunciavam um desconforto total. Havia muito mobiliário cujos temas se cingiam quase em exclusivo às poltronas, aos gatos e aos cisnes, e vasos decorados quase na tonalidade de sua área. Todos os objetos de porcelana e de cristal assentavam em naperons engomados. As paredes eram de um rosa claro e o carpete, que ia de parede a parede, estava quase oculto pelos vários tapetes com motivos florais. O ar cheirava ao interior de uma arca de cedro que tivesse sido perfumada com alfazema. Estava tudo cintilante. Imaginou que se um grão de poeira errante se atrevesse a invadir tamanha grandiosidade, o cachorrinho sossegado iria persegui-lo e bani-lo de imediato. Sente-se, por favor. Vou informar a senhora Harper de que chegou. Obrigada, senhorita Paulson. Jenny Paulson. Paulson percorreu mentalmente a árvore genealógica. Então pertence à família do lado de pai da senhorita Harper. Um breve vislumbre de cor assomou-lhe as faces. Sim, sou sobrinha neta da senhora Harper. Com licença. Pobre jovem, pensou quando ela saiu. Zigue-zagueou por entre a mobília e conformou-se com uma das cadeiras de apoio. Momentos depois, ouviu um clique e passos, e a senhora apareceu. Embora fosse magra como um espeto, não diria que parecesse frágil, apesar da idade. Era antes uma forma rija e resumida ao essencial, pensou à primeira vista. Usava um vestido roxo e apoiava-se numa bengala de ébano com cabo de marfim. Os cabelos eram um capacete de um branco imaculado e o rosto tão magro quanto o corpo. Um mapa de rugas cobertos por uma camada de pó de arroz. E ruge. Os lábios finos eram de um vermelho intenso.
Tinha pérola nas orelhas e no pescoço, e os dedos estavam cobertos de anéis que cintilavam como maçanetas de latão. O cachorrinho seguia-lhe os passos. Mitch sabia bem qual era o seu papel e levantou-se, chegando mesmo a fazer uma pequena mesura. Senhora Harper, é uma honra conhecê-la. Aceitou a mão que ela lhe estendeu e levou-a a um par de centímetros dos lábios. Fico muito grato por ter conseguido alguns minutos para me receber. Oferecendo-lhe as rosas e os chocolates. Um pequeno sinal de meu apreço. A idosa aqueceu, num gesto que poderia ser de promoção. Obrigada. Jane, vá pôr essas rosas adoráveis na jarra Mitton. Sente-se, por favor, Dr. Carnage. Fiquei muito intrigada com a sua carta, continuou, enquanto se acomodava no sofá e apoiava a bengala no braço. Não é natural da zona de Memphis. Não, sou de Charlotte, onde meus pais e minha irmã ainda vivem. Meu filho frequenta aqui a universidade e eu me mudei para ficar perto dele. Divorciou-se da mãe dele, não foi? Ela se informara bem, pensou Mitch, muito bem. E ele também o fizera. Foi sim. Não aprovo o divórcio. O casamento não deve ser uma decisão tomada no ânimo leve. É claro que não. Confesso que a culpa das nossas dificuldades maritais recai totalmente sobre os meus ombros. Manteve os olhos fitos nos dela, penetrantes. Sou alcoólatra e, embora esteja em recuperação há muitos anos, causei muitos problemas à minha ex-esposa durante o nosso casamento. Satisfaz-me poder dizer que ela voltou a casar com um bom homem e que mantemos uma relação cordial. Clarice contraiu os lábios de um vermelho brilhante e aqueceu. Respeito um homem que assume a responsabilidade pelos seus erros. Se um homem não consegue controlar a bebida, não deve beber. Não há alternativa. Raio de velha. Sou a prova viva desta máxima. Permaneceu sentada e, apesar de quase 8 décadas de desgaste, as costas continuavam eretas. É professor? Já fui. No momento, trabalho em tempo integral com a pesquisa e a redação de histórias e biografias de família. O nosso passado é a nossa base. Certamente, desviou o olhar quando Jane entrou com as flores. Não, aí não, disse com rispidez. Ali, e tenha cuidado. Vá buscar os refrescos. O nosso hóspede não pode ficar aqui sentado sem receber o mínimo de hospitalidade. Voltou a dirigir a atenção para Mitch. Está interessado na família Harper? Muito. Nesse caso, terá noção de que os Harper não são apenas a minha base, mas uma parte fundamental da base de Shelby Country. E, na verdade, do estado do Tennessee. Sim, estou ciente disso e espero fazer justiça às suas contribuições. Por essa razão, eu a procurei em busca de ajuda, das suas recordações, e na esperança de que me confiasse quaisquer cartas ou livros, quaisquer documentos escritos que me ajudem a fazer um relato fiel e pormenorizado da história da família Harper. Ergueu o olhar quando Jane entrou, com um bule de chá e xícara sobre um tabuleiro grande. Deixe-me ajudá-la. Quando se dirigiu à jovem, viu que seus olhos saltaram para a tia, obviamente nervosa. Deixou-a levar o tabuleiro. Obrigada. Sirva o chá, menina. A menina Paulson é minha sobrinha neta por parte de seu pai, comentou Mitty e voltou a se sentar. Deve ser reconfortante ter alguém da família junto de si. Clarice meneou a cabeça com um gesto nobre. O dever para com a família é essencial. Imagino então que já tenha feito bastante pesquisa. É verdade. Se me permite, abriu a pasta e retirou o dossiê que havia preparado para ela. Imaginei que gostaria de ficar com isto. É a genealogia, uma árvore genealógica que elaborei. Aceitou a pasta e balançou os dedos no ar. Jane lhe apresentou um par de óculos de leitura presos a uma corrente de ouro. Enquanto ela lia os papéis, Mitch se esforçou para engolir o fraco chá de ervas. Quanto cobra? É uma oferta, Sra. Harper, pois não requisitou os meus serviços. Sou eu que lhe solicito a sua ajuda para um projeto que desejo explorar. Que fique bem claro, Dr. Carnage, que não irei tolerar
que me peçam fundos mais tarde. Perfeitamente claro. Estou vendo que recuou até o século XVIII, quando os primeiros elementos da minha família emigraram da Irlanda. Pretende recuar ainda mais? Sim, embora o meu plano seja centrar-me mais na família do Tennessee, aquilo que construíram depois de ter vindo para a América, a indústria, a cultura, seu papel de liderança nesses dois campos, bem como na sociedade. E o mais importante para os meus objetivos, a própria família, os casamentos, os nascimentos e as mortes. Os olhos por trás das lentes dos óculos de leitura eram como os de um falcão, predatórios. Por que incluiu os empregados? Hesitou sobre o que responder, mas seguiu seu instinto. Simplesmente foi por fazer parte da casa, parte da estrutura. Na verdade, mantenho-me em contato com uma descendente de uma das governantas da Harper House do tempo da infância de sua mãe, Victoria Harper. A vida cotidiana dos Harper, bem como as festas pelas quais são famosos, são elementos fundamentais de meu livro. E a roupa suja? Fungou com nobreza. Aquela conhecida dos criados? Garanto-lhe que não pretendo escrever uma obra ficcional, mas sim uma história da família pormenorizada, factual e exaustiva. Uma família como a sua, disse apontando para o dossiê, teve, por certo, seus triunfos e suas tragédias, suas virtudes e seus encantos. Não posso nem vou excluir nada que a minha pesquisa revele, mas acredito que a história de sua família e o seu legado se manterão acima de qualquer de suas falhas humanas. E as falhas e os escândalos lhe dão um certo ar picante, e o picante vende. Não vou negar. Mas, com as suas informações, o livro terá um peso muito mais forte do lado positivo, por assim dizer. Digamos que sim, pousou o dossiê e deu um gole no chá. Imagino que já tenha entrado em contato com Rosalind Harper. Sim. E ela está colaborando? A senhora Harper tem sido de grande ajuda. Passei algum tempo na Harper House. É fabulosa. Um tributo a tudo que a sua família construiu desde que veio para Shelby County. Um tributo ao encanto e à graciosidade, bem como à continuidade. Foi o meu trisavô que construiu a Harper House e foi o filho que a preservou durante a guerra da agressão nortista. Foi o meu avô que alargou e modernizou a casa, ao mesmo tempo que manteve sua história e suas tradições. Mitch aguardou um momento, esperando que ela continuasse, que fizesse referência à contribuição do tio para o patrimônio, mas quando ela se deteve, Mitch limitou-se a aquecer. A Harper House é um testemunho de sua família e um tesouro de Shelby Country. É a casa mais antiga do país, onde sempre viveu a mesma família, o que significa que não há termo de comparação nem no Tennessee nem em qualquer outro lado. É uma pena que meu primo não tenha conseguido ter um filho para preservar o nome da família. A senhora Harper usa o nome da família e tem uma florista na propriedade. Demonstrou seu desagrado com mais uma fungadela um acenar dos dedos carregados de anéis. Espera-se que seu filho mais velho, quando a herdar, tenha mais juízo e dignidade, embora não veja sinais disso. Mas sua família sempre esteve ligada ao comércio, à indústria e aos negócios. Nunca em casa poderei decidir conceder-lhe a minha colaboração, Dr. Carnage, pois a minha prima Rosalind não é, de todo, a melhor fonte para a história de nossa família. Poderá inferir que estamos de relações cortadas. Lamento saber disso. Nem poderia ser de outra forma. Eu ouvi dizer que até tem estranhos morando lá em casa. E uma dessas pessoas é uma Yankee. Mitch aguardou um momento e percebeu que teria que confirmar. Creio que são hóspedes. Uma delas é uma parente distante por parte do primeiro marido da senhora Harper, com um filho fora do casamento. Os lábios fortemente pintados comprimiram-se. Uma vergonha. É uma situação delicada, mas que acontece com frequência em qualquer família. Por acaso, uma das lendas que eu vi sobre a família, tem a ver com o fantasma de uma jovem que talvez tenha estado nesta mesma situação delicada. Dislates. Mitch quase pestanejou. Não se lembrava de alguma vez ter ouvido esse termo utilizado em discurso verbal. Fantasmas. Seria de esperar que um homem com a sua educação fosse mais razoável.
Tal como os escândalos, Sra. Harper. Os fantasmas dão cor a uma narrativa, e a lenda da noiva Harper é bastante conhecida na área. De certo, terá de ser mencionada em qualquer história pormenorizada sobre a família. Seria surpreendente se uma casa tão antiga e rica em história como a Harper House não fosse tida como assombrada. Deve ter crescido ouvido contar essas histórias. Conheço as histórias, e mesmo em criança tinha juízo suficiente para não acreditar nesses disparates. Há quem o considere romântico. Eu não. Se fizer um bom trabalho, vai descobrir que não houve naquela casa uma noiva que tivesse morrido jovem. É isso que dizem do fantasma, pelo menos desde que a história começou a circular. E quando terá tido início? Segundo se diz, no tempo de meu avô. Até os seus papéis, indicou, batendo com o dedo no dossiê. Defutam esses disparates. Minha avó viveu até uma idade avançada, tal como a minha mãe. Minhas tias não eram jovens quando faleceram. Minha bisavó e todas as suas filhas, que sobreviveram à infância, morreram com mais de 40 anos. Ouvi teorias que dizem que esse fantasma é uma parente ainda mais distante, talvez mesmo uma hóspede ou uma criada. Todas elas são um absurdo. Mitch exibiu um sorriso agradável e aqueceu, como se concordasse. Mesmo assim, é bom para o mito. Portanto, que saiba, ninguém de sua família chegou a ver esta noiva lendária? Claro que não. É pena, teria sido um capítulo interessante para o livro. Esperava encontrar alguém com uma história para contar, ou que a tivesse registrado num diário. Em relação aos diários, num sentido mais prosaico, gostaria de incluir alguns na minha pesquisa, de utilizá-los para personalizar a história da família. Tem algum que tenha sido escrito pela sua mãe ou pelo seu pai, ou por algum antepassado? Talvez da sua avó, ou das avós de sua mãe, tias ou primas. Não. Pelo canto do olho, viu Jane abrir a boca, como se fosse dizer alguma coisa, e voltar a fechá-la rapidamente. Espero que me permita voltar a entrevistá-la com mais profundidade sobre os detalhes ou relatos que esteja disposta a partilhar, e também que não se importe de partilhar fotografias. Talvez fornecer-me cópias por minha conta, que possam ser incluídas no livro. Vou pensar seriamente no assunto e entrarei em contato com você assim que tomar uma decisão. Obrigada. Agradeço-lhe o tempo que disponibilizou. Levantou-se e ergueu-lhe a mão. Sua família interessa-me bastante e foi um prazer falar com a senhora. Adeus, Dr. Carnage. Jane, acompanhe o senhor. A porta estendeu a mão para Jane e sorriu, fitando-a diretamente nos olhos. Foi um prazer conhecê-la, menina Paulson. Dirigiu-se ao elevador e esperou que as portas se abrissem. A velha sabia qualquer coisa, algo que não queria partilhar, e o cachorrinho sossegado também sabia. Rosa atravessou seu bosque até em casa na melhor das disposições. A venda de primavera estava chegando, a estação iria começar e o trabalho seria muito bom, duro e físico. Adoraria cada momento. A terra nova já começara a ser vendida, e assim que a estação tivesse início, os sacos de 12 quilos iriam vender como pão quente. Sentia isso. Tinha que admitir que, na verdade, sentia tudo. O cheiro da primavera no ar, os raios de sol que passavam pelos ramos, o movimento solto e fluido de seus músculos. Não admirava que assim estivessem depois da noite anterior, pensou. Pelo amor de Deus, 4 orgasmos! E Mitch era um homem de palavra. Fique comigo, dissera, e não vai ser a última vez. Provara isso no meio da noite. Fizera sexo 2 vezes naquela noite, o que merecia ser registrado no calendário. Com John, eram jovens e não se fartavam um do outro. Mesmo depois dos filhos, a vertente sexual do casamento fora essencial. Depois passara muito, muito tempo até que se permitisse que outro homem a tocasse. Para dizer a verdade, nunca o fizera, pelo menos para além do nível físico. Bryce não o fizera, mas, pelo menos durante algum tempo, ela pensara que a culpa fosse sua, de sua natureza. Não o amara, pelo menos em nível mais profundo, mas gostara dele, apreciara-o e definitivamente sentia-se atraída por ele. Fora uma estupidez, mas isso não vinha ao caso. O sexo tinha sido adequado, quando muito, e adequado bastava-lhe. Ela queria e precisava de companheirismo.
Desde o divórcio, para dizer a verdade, desde bastante tempo antes disso, fora celibatária. Havia sido uma escolha pessoal e, para tal, a correta, até me chegar. Agora ele a virara ao avesso, e céus, como era gratificante! E era um alívio, caso fosse necessário, saber que seu impulso sexual continuava vivo. Ele dissera que estava se apaixonando por ela, o que lhe provocara um nó no estômago. O amor tinha ainda um significado específico, casamento e família, algo muito grandioso para ser encarado de forma leviana. Não voltara a olhar para o casamento levianamente, por isso também não podia ver o amor, aquilo que considerava seu precursor, como algo banal. Mas podia apreciá-lo, e o que sentira naquela noite espetacular, e era isso que faria. Atravessou o campo e viu que os primeiros narcisos que floresciam eram de um amarelo cor de manteiga. Talvez fosse buscar a tesoura e cortasse alguns para o seu quarto. Quando se aproximou da casa, viu Stella e Riley na varanda e acenou-lhes. O ar cheira a primavera, disse-lhes. Temos que começar. Calou-se quando viu suas expressões. Vocês estão com um ar muito solene. Há problemas? Não exatamente. A senhora Hargett esteve na loja, explicou Stella. Houve alguma coisa com ela? Com ela não, mas queria saber como você estava, se estava bem. Por que não estaria? Estava preocupada com a cena no clube de jardinagem, com receio de que tivesse deixado você perturbada. Ah, Rosa encolheu os ombros. Ela já devia saber que isso não me perturba. Por que não nos contou? Protestou Stella. Desculpe? Ela disse que aquela vadia, aquela Barbie ambulante, insultou você na frente de todos, atalhou Riley, que andava espalhando mentiras e boatos e que acusou você de molestar aquele idiota com quem anda. Parece que já estão sabendo da maior parte dos fatos. Devia ter acrescentado, caso não tenha feito, que Mandy saiu de lá ridicularizada e com certeza ficou mais embaraçada com a situação do que eu. Você não nos contou, repetiu Stella. Por que contaria? O seu tom era altivo. Por quê? Por quer ela tenha ou não ficado mais embaraçada, com certeza perturbou você. E mesmo que você seja patroa e blá, 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 blá. Blá, blá, blá? E que tal um pouquinho de medo? Acrescentou Stella. Um pouquinho? O fator receio diminuiu bastante ao longo do último ano. Não tenho medo de você, declarou Riley. Depois, quando Rosa fitou com um olhar frio, baixou os ombros. Muito. Mesmo que sejamos suas empregadas, somos suas amigas, ou pensávamos que éramos. Pelo amor de Deus, as mulheres são tão mais complicadas do que os homens. Com um suspiro profundo, Rosa deixou-se cair no banco de balanço da varanda. É claro que somos amigas. Bem, se somos amigas, especialmente por sermos mulheres, prosseguiu Riley, sentando-se ao lado de Ross, você deveria nos contar quando uma vadia magricela fala mal de você. Se não for assim, como saberemos que temos que pensar em coisas maldosas que para dizer sobre ela? Por exemplo, cá está uma. Sabia que 73% das mulheres cujo nome termina com I são cabeças de vento? Ross ficou em silêncio por um instante. Esse é um daqueles fatos ou você acabou de inventá-lo? Está bem, fui eu que inventei. Mas aposto que é verdade. Se fizerem a pinta do I com um coraçãozinho depois dos 12 anos, aposto que ela faz isso. Portanto, cabeça de vento. É uma tola que acredita num mentiroso muito convincente. Continua a defender a opção de cabeça de vento. Ela não tinha o direito de dizer aquelas coisas, fosse na sua frente, fosse nas suas costas. Stella sentou-se ao lado de Ross. É verdade, não tinha. E o mal foi para ela. E sim, está bem. No momento fiquei um pouco perturbada. Não gosto que a minha vida privada seja discutida em público. Mas nós não estamos em público, declarou Riley com firmeza. Ross não disse nada por alguns instantes e tocou brevemente na perna de cada uma delas. Tal como disse, as mulheres são mais complicadas do que os homens. E mesmo sendo mulher, acho que entendo melhor os homens. Não queria magoá-las ao guardar esse assunto só para mim. Só queremos que você saiba que estamos aqui para o que precisar, para os bons e para os maus momentos. As palavras de Riley a tocaram.
Neste caso, é bom que saibam que já esqueci Mandy há muito tempo, tal como costumo fazer com as pessoas que são irrelevantes. E estou muito bem disposta para me preocupar com ela agora. Quando uma mulher, especialmente à beira dos 50, encontra um amante que tem um belo desempenho duplo numa noite, tão bom que ela precisa dos dedos de ambas as mãos para contar o número de orgasmos sentidos, a última coisa em que pensa é em uma jovenzinha sem educação. Deu-lhes mais uma palmadinha na perna e depois levantou-se. Pronto. Aí está uma coisa, disse entrando em casa. Uau! Exclamou Riley quando conseguiu fechar a boca que havia escancarado. Sério? Mega uau! Quantas vezes você acha que ele a fez ter orgasmos? Pelo menos 6, certo? Sabe o que pensei quando vi Ross pela primeira vez? Não. Que quando crescesse, queria ser como ela. Você pode crer que eu quero. Ross foi direto até a cozinha e ao bule de café. Depois de se servir de uma xícara, aproximou-se e beijou David, que estava no fogão, preparando o seu famoso chocolate quente. Os meninos estão lá fora? Estão gastando a energia com Parker e fazendo crescer a fome para o chocolate quente. Como você pode ver, a minha outra convidada me deixou. Ross sorriu na direção da cadeirinha de bebê, onde Lily dormia no assento reclinado. É uma bebê tão fofa e você é um querido por tomar conta das 3 crianças para que aquelas jovens pudessem me pegar de surpresa. Cada um faz o que pode. E você devia ter nos contado o que aquela vadiazinha fez com você. Você se lembra de alguma vez em que não tivesse conseguido tratar de uma vaca tola? Não me lembro de alguma vez de você não ter conseguido tratar com que fosse do que fosse. Mas deveria ter nos contado. Assim como saberei o que fazer com uma boneca de voodoo. Não se preocupe, Bryce vai espetar-lhe alfinetes suficientes antes de largá-la. Não espere que eu tenha pena dela. O problema é dela. O jantar estará pronto daqui a 1 hora, avisou David ao deixar a cozinha. E você tem algumas mensagens no telefone. Foram diretamente para a sua linha, por isso não sei de quem são. Vou ouvi-las lá em cima. Levou o café consigo e descalçou-se quando entrou no seu quarto. Depois carregou no botão do gravador de chamadas. Ross, não quis encomendar você no trabalho. Que bela voz o senhor tem, Dr. Carnegie, meditou em voz alta e sentou-se na beira da cama para apreciá-la. Esqueci de lhe dizer que hoje é a noite de pizza com Josh. Gosto de imaginar que terá saudades minhas e que poderei compensá-la amanhã. Levo-a para jantar. Onde quiser, basta dizer. Hoje fiz alguns trabalhos e amanhã gostaria de falar com você sobre isso. Devo estar aí por volta do meio-dia. Se não a vir, pode me ligar no celular. Ficarei pensando em você. É bom saber disso. É muito bom saber disso. Ainda sonhando acordada, quando a mensagem seguinte se fez ouvir. Senhora Harper, aqui fala William Ross, do Hoverben Country Club. Recebi a sua carta esta manhã e me lamento muito saber que não está satisfeita com os nossos serviços e que anulou a sua inscrição como membro. Tenho que admitir que estou surpresa, até mesmo espantado, com a sua lista de queixas, e gostaria que tivesse falado comigo pessoalmente. Há muitos anos estimamos a sua associação ao Riverbend e lamentamos sua decisão de rescindi-la. Se quiser discutir o assunto, esteja à vontade para me contatar em qualquer momento através de um dos seguintes números. Mais uma vez, lamento profundamente as circunstâncias. Deixou-se ficar muito quieta até o fim da mensagem, depois fechou os olhos. Vá a merda, Bryce. 1 hora depois, não só já tinha falado com William Halls, garantindo que não estava insatisfeita, não tinha queixas nem escrevera qualquer carta, como também tinha em sua posse uma cópia enviada por fax da missiva em questão. E uma fúria que ameaçava explodir a qualquer instante. Estava calçando de novo os sapatos quando Riley entrou com uma bebê no colo. David diz que o jantar... Então, o que foi? O que foi? Quer saber o que foi? Eu lhe digo o que foi. Foi buscar a carta no canto da cama, para onde a atirara. Foi isso. Aquele frouxo, como uma espinha de cobra, abusou da minha paciência pela última vez.
A admissão de indivíduos com ascendentes inferiores de etnia mista, leu Riley, segurando a folha fora do alcance de Lily. Funcionários de caráter duvidoso, uma intimidade revoltante entre funcionários e membros do clube, um serviço abaixo dos níveis. Tinha os olhos arregalados quando voltou a encarar Ross. Você não escreveu isso? É claro que não. Vou pegar esta carta, encontrar Bryce Clark e fazer o mentiroso engoli-la. Não. Riley deu um salto para bloquear a porta, movendo-se tão depressa que Lily ficou rindo e aos saltos, à espera de mais uma volta. Não? O que quer dizer com não? Estou farta disso. Acabou. Ele vai entender isso quando eu acabar com ele. Você não pode, está muito zangada para ir aonde, seja onde for. O fato era que nunca tinha visto Ross tão zangada, e o termo que Stella usava, um pouquinho assustadora, subia muitos níveis. Não tenho experiência nesse tipo de coisa, mas aposto um mês de salário como é exatamente isso que ele está à espera de que você faça. Você precisa se sentar. Tenho que lhe meter as partes baixas para dentro. Seria ótimo. O problema é que ele já deve estar contando com isso e provavelmente já planejou tudo para prender você por agressão. Ele está manipulando você, Ross. Acha que eu não sei? Abriu os braços enquanto se virava, à procura de alguma coisa para dar um pontapé, algo para atirar pelos ares ou esmurrar. Acha que eu não sei que esse sacana está fazendo? Não vou ficar aqui e aguentar isso. O grito, a fúria nele contida, fez Lily contrair o rosto, a boquinha tremendo num pronúncio de choro. Ai, meu Deus, agora estou assustando bebês. Desculpe, desculpe, me dê a bebê aqui. Lily continuou soluçando quando Rosa aninhou nos seus braços. Pronto, querida. Não estou zangada com você, não estou zangada com a sua mãe. Desculpe, bebê. Falou-lhe e afagou-a, com Lily sempre agarrada nela. Estou zangada com este sacana, reles e viado, que faz tudo o que pode para me complicar a vida. Você disse viado? Murmurou Riley espantada. Desculpa. Ela não sabe o que estou dizendo, por isso não faz mal. As lágrimas de Lily tinham diminuído e ela começara a puxar as pontas dos cabelos de Ross. Não devia ter gritado dessa maneira na frente dela. Foi o tom que a assustou e não as palavras. Mas você disse viado. Desta vez, Ross teve que rir. Estou tão zangada, admitiu, enquanto andava com a bebê ao colo, o que servia para acalmar as duas. Tão zangada? E você tem razão, o que é irritante. Não posso sair daqui correndo para ir atrás dele. É disso que ele está à espera. Está tudo bem, vai ficar tudo bem. Ele não pode fazer nada que não possa ser remediado. Sinto muito, Ross. Gostaria de dar uma porrada nele por você. Obrigada, querido. Isto é uma coisa muito bonita de se dizer. Agora vamos jantar. Ergueu a bebê nos braços e soprou-lhe na barriguinha para fazê-la rir. Vamos jantar e esquecer o sacana, não é, bebê? Tem certeza? Absoluta. Está bem. Sabe, acho que cobras não têm espinhas. Ross pestanejou e fitou-a. O quê? Há pouco você falou na espinha das cobras. Quando estava maldizendo Bryce. Acho que elas não têm espinha, sério. Talvez uma espécie de cartilagem, mas posso estar enganada. Não gosto muito de cobras, por isso nunca prestei muita atenção nelas. Riley, você nunca para de me surpreender.